Queridos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem vossas Bíblias no livro de Juízes, Juízes capítulo 16. O livro de Juízes, capítulo 16. O subtítulo diz: Sansão é traído por Dalila. E diz a palavra do Senhor: E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazistas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperamos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele, e amarrá-lo para assim afligir-mo, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Aleluia. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me em que consiste a tua força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vime frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara, então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou como uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou-se do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se visse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, e dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos fora revelada na tarde desse dia. Meus irmãos, minhas irmãs, como podemos ver, e através dessa palavra que o Senhor nos revelou,
eu consegui tirar 3 tópicos dessa palavra. E o título dessa mensagem é: Satanás não tem medo de ninguém que está no alto. Vou estar ministrando sobre essa palavra durante 3 vezes, porque pelo que eu tive estudando, pelo que eu tive lendo, é muito grande. Então nós estaremos lendo uma parte hoje, na próxima semana, e se ainda assim não der tempo, na próxima semana, bem queridos? Vamos à primeira parte dessa mensagem. Como nós podemos ver, a Bíblia nos fala, no Antigo Testamento, os Juízes, sobre esse homem chamado Sansão. O Espírito Santo se manifestava com imenso poder. Só que Satanás viu que Sansão era um gigante de Deus. E isso despertou nele um ódio e a determinação de traçar um plano para derribá-lo, para destruí-lo. Não é, meu irmão? Satanás, ele tenta de todas as maneiras contra a minha vida, contra a sua vida. Ele procura sempre maneiras de tirar você e eu desse monte de vitórias, desse oásis espiritual que nós nos encontramos, que nós vivemos, da vida de equilíbrio que você leva. Então nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Nunca pense em baixar a guarda diante de Satanás, em achar que ele te deu alguma trégua. Ele é diabo 24 horas, irmãos. 24 horas por dia. Ele jamais brinca de ser diabo. Enquanto há muitos crentes brincando de ser crentes. Portanto, nós devemos estar sempre de prontidão, estado de alerta, vigiando, orando, jejuando e exercitando as armas espirituais que Deus nos deu. O apóstolo Paulo nos advertiu em 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe para que não caia. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos ser cheios do poder de Deus, mas nós não podemos pensar que isso vai intimidar o diabo, não. O apóstolo Paulo fala sobre isso também em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Essa palavra é para nós, cristãos, evangélicos. Se nós dermos lugar ao diabo, ele vai acabar conosco, irmãos. Aí no capítulo 15, 16 de Juízes, que fora lido agora, nós encontramos a história de Sansão. O diabo preparou diversas ciladas para aquele gigante de Deus, homem de Deus. O inimigo destacou 1000 homens para lutar contra Sansão. Porém, a Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo se apossou de Sansão, ele pegou uma queixada de jumento e feriu esses 1000 homens. Vocês acham que Satanás ficou satisfeito com isso? Não, pelo contrário, Satanás ficou mais furioso ainda. Só que ele mudou de estratégia, com o propósito de tentar cavar uma brecha e a fim de atingir Sansão e derrotá-lo. Com o propósito de encontrar, identificar o ponto fraco na vida de Sansão. O diabo preparou uma mulher cuja missão era descobrir o segredo da força do poderoso de Israel, do campeão de Israel. E essa mulher foi Dalila. Dalila conquistou o coração de Sansão. Depois de 5 tentativas de enfraquecê-lo e aprisioná-lo, Sansão contou facinho para ela o segredo dele, tornando-se vulnerável a Satanás. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos nos colocado em situação, estado de vulnerabilidade? Quantos de nós abrimos brecha quando falamos demais? Contamos os planos de Deus em nossas vidas, bem mesmo Deus acabou de nos revelar, nós já estamos contando para A, estamos contando para B. Deus falou que faria, mas nós estamos pedindo conselho e ajuda a fulano, a Beltrano e a Ciclano. Oh, meu Deus! Não foi Deus que nos revelou, Deus acabou de nos revelar. Deus não é conosco. Seria algum outro ser humano como eu, como você, capaz de fazer mais do que Deus pode fazer por nós? Oh, Jesus! Então, como nós podemos ver na Bíblia, Sansão abriu seu coração para Dalila e contou para ela o segredo. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser raspado, a minha força esvairia-se de mim, e eu me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Isso está no versículo 17 de Juízes 16, quando Sansão revela o segredo celestial em sua vida. Quando Dalila, pela 4ª vez, disse ao homem adormecido sobre os seus joelhos: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Isso no versículo 20. O homem que contara ao inimigo os seus segredos com Deus
O homem que desobedecer a todas as proibições contra o seu nazireado, pensou consigo mesmo: sairei ainda dessa vez como dantes me livrarei. Olha só no versículo 20, aqui nós podemos contemplar a soberba de Sansão. E quantos de nós, muitas das vezes estamos soberbos por sermos servos do Senhor? Não, eu sou ministro do Evangelho, eu entro ali a hora que eu quiser e saio. Eu vou ali, desafio o diabo e saio. Queridos, eu não sei todos, mas muitos sabem que eu, Paulo Coral, fui usuário de drogas, fui viciado em cocaína. O Senhor me libertou, vem tratando de mim a cada dia, porque até o dia de nossa morte é dia de tratamento, é dia de libertação. Porque existem muitos leões e ursos dentro de nós precisando serem mortos. O Senhor vem cuidando de mim, vem tratando de mim, o Senhor me libertou. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor me libertou. Mas se Ele não me autorizar, se Ele não virar para mim e falar, vá, eu não adentro, eu não vou. Eu vou muito em bocas de fumo evangelizar, cracolândias, mas eu só vou se Deus autorizar. Porque de mim eu não tenho nada para usar como arma. Eu não tenho nada em mim para combater a Satanás, a não ser o Espírito Santo de Deus. Agora, muitas das vezes, quando nós fazemos as coisas com a força do nosso próprio braço, o Espírito Santo de Deus se aparta de nós. Foi o que aconteceu aqui com Sansão, quando ele revelou o segredo divino em sua vida. O Espírito Santo de Deus se apartou de Sansão. Quantas vezes, querido, quantas coisas você tem cometido, você tem realizado sem o aval de Deus? Quantas coisas nós temos realizado que na maioria das vezes Deus nem tem se agradado? E Deus tem dito: poxa, eu tenho cuidado dele, eu amo tanto ele, eu tenho um zelo, um carinho tão grande, mas olha o que ele está fazendo. Não fui eu que autorizei ele a fazer aquilo. Mas aí na maioria das vezes já é tarde, amados. Muitas vezes já é tarde. Quando o Espírito Santo se aparta de nós, meu irmão, sai de baixo. Porque Deus tirar eu e você das mãos de Satanás, isso é mole para o nosso Deus. Agora, quem nos tirará da mão do nosso Deus quando Ele pesar sua mão sobre nós? Aí é tarde, queridos. E nesse momento, ainda no versículo 20, Sansão não poderia fazer mais nada. Ele havia brincado com coisas sérias. A sua derrota foi lamentável e vergonhosa, E detalhe, ele foi pego de surpresa. A sua soberba não permitia que ele enxergasse que ele, sem Deus, ele não era nada. A sua soberba não permitia que ele enxergasse. Assim como a minha soberba, a sua soberba, muitas das vezes não deixa que eu e você percebamos o perigo iminente. Não deixa que nós percebamos que estamos ficando sitiados, cercados. O perigo Satanás, que encontra-se ao nosso derredor constantemente procurando uma fissura, uma brecha, procurando um momento para nos tragar. Nós não percebemos, não conseguimos perceber. Sansão, ele pensou que ele poderia zombar impunemente do amor de Deus, de sua longanimidade, de sua misericórdia, assim como muitos de nós. Às vezes o ser humano, ele pensa que pode pecar e ser perdoado, pecar, ser perdoado, pecar, ser perdoado, indefinidamente, como se Deus não passasse de um lacaio, um subalterno, ou que Deus, como se Deus estivesse de plantão, pronto para perdoar sempre as coisas erradas que nós fazemos, as besteiras, por nossa rebeldia, muitas das vezes mimados. Nenhum crente deve cometer o erro que Sansão cometeu. Excesso de confiança, soberba, falta de temor a Deus, de respeito para com os mandamentos do Senhor. Enquanto a isso, Deus não brinca em serviço não, queridos. Ele é longânimo, ele é misericordioso.
mas também Ele é justo, Ele é zeloso com o cumprimento de Sua palavra. E a palavra de Deus nos diz, em Gálatas 6, versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. E não devemos esquecer também, em Naum capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, querida, você pode estar vivendo hoje em vitória. Isso é maravilhoso. Mas tenha cuidado. Dobre sua vigilância. Não dê brecha a Satanás. Pois o objetivo número 1 dele é nos tirar do lugar de vitória em que Deus nos colocou, nos arrastar para a lama do pecado, para o abismo da vergonha e da derrota, como fez com Sansão, como fez com todos que brincaram de ser crentes. Queridos, quantas das vezes nós obtivemos vitória em uma batalha e aí baixamos a guarda? O ser humano tem em comum isso. Obteve uma bênção, obteve uma vitória, baixa a guarda para comemorar, abaixa as armas, larga a espada. Aí nos tornamos algo fácil. Nos tornamos algo fácil. Querido, é maravilhoso comemorar. É maravilhoso, é esplêndido sermos vitoriosos, sermos bem-sucedidos. Mas que tal nós comemorarmos sem abaixar a guarda? Estratégia de guerrilha é cobertura de retaguarda. Inclusive, o BOP, essa força tática do BOP da polícia, eles usam essa tática. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que um soldado do BOP, ao adentrar um beco, se ele olhar para trás, ele não vê a cobertura de um colega, ele é instruído a parar ali, de imediato. Ele para e recua. Se não tiver cobertura de retaguarda, para e recua. E eu e você, quantas das vezes nós avançamos sem estarmos com a nossa retaguarda coberta? Aquele que cobre a minha e a sua retaguarda, o Espírito Santo de Deus, quando vê que nós avançamos com a força do nosso próprio braço, abrimos mão daquilo que Deus instituiu para as nossas vidas e ganhamos o nosso próprio terreno, Ele se aparta de nós. Deus, e na tarde desse dia nós te pedimos, não aparte o Teu Espírito de nós. Abra a nossa visão, Senhor. Nos dê visão. Que nós possamos enxergar a nossa soberba. Que nós possamos enxergar as nossas más atitudes, as nossas más intenções. Que nós possamos compreender que nós não estamos cobertos, que a nossa retaguarda está desprotegida. Nos dê visão espiritual na tarde desse dia. Nós precisamos ver, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não aparte o Teu Espírito de nós. Que não aconteça conosco o que aconteceu com Sansão. Que nós possamos vigiar os nossos lábios. Que nós possamos vigiar os nossos feitos. Que não caiba em nosso coração a soberba, a individualidade, que não caiba em nossos corações. Que nós possamos ser dignos de caminhar lado a lado com o Teu Espírito. Que nós tenhamos a sabedoria de obedecer os Teus mandamentos. Querido, eu vou mais além e te peço, eu não quero ser grande,
Eu não quero ser grande. Eu quero ser digno do teu amor. Eu quero ser digno do teu carinho. Eu quero ser digno dos teus zelos, dos teus cuidados. Pai querido, eu te imploro na tarde desse dia. Não aparte de nós o teu Espírito. Sede conosco, Pai. Abra o nosso entendimento hoje, na tarde desse dia. Dá-nos o discernimento, Pai querido, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos compreender a Tua simplicidade, meu Pai. Tantos de nós perecendo, tantos de nós sofrendo, mas o orgulho tem falado tão alto. O orgulho tem falado tão alto, que na maioria das vezes nós achamos que somos tão grandes, nós achamos tão grande, que achamos que o nosso irmão não é digno de estar ao nosso lado, pois enxergamos o nosso irmão como pequeno, como minúsculo. E não é isso que diz a Tua palavra. A Tua palavra diz que nós devemos ver os nossos irmãos como maiores do que nós. Foi isso, meu Senhor Jesus, que Tu nos mostraste quando lavaste os pés dos discípulos. Oh Deus, oh Senhor, mas a nossa humanidade às vezes nos faz tão arrogantes, que nos achamos melhor do que todos. Nos sentimos verdadeiros juízes ao ponto de julgar a A, B, a C, apedrejar a fulano, a beltrano, a ciclano. E por conta disso, Satanás tem encontrado brecha em nosso meio. Às vezes nós tentamos compreender ao nosso modo, a nossa maneira, por que às vezes acontecem tantas coisas no meio de nós. Por que às vezes parece que está crescendo, mas não está crescendo? Por que parece que agora vai, mas não está indo? Aí queremos culpar a A, a B, a C, queremos adivinhar o que está acontecendo, mas Deus está nos mostrando o que está acontecendo, mas nós não podemos ver, nós não queremos ver. Ah, isso não é para mim não. Quem deveria estar aqui para ouvir isso não está. Isso aqui era para o fulano. Queridos, eu quero perguntar a vocês, o nosso Deus seria confuso, seria errado, ao ponto de reunir pessoas para ouvir aquilo que não era para elas ouvirem? Vocês não acham que se essa palavra ou qualquer outra palavra que sai da boca de Deus não fosse para você ouvir, se fosse para o fulano ouvir, você não acha que o nosso Deus tem o poder para trazer o fulano para estar presente e ouvir aquilo que ele está falando? General de batalha, muitos são os leões, muitos são os ursos, que devem e precisam ser mortos dentro de mim, dentro de você. É o leão da soberba, é o leão da vaidade, é o leão da superioridade. Oh, aleluia! Pai querido, na tarde desse dia, eu, Paulo Coral, me encontro com o meu coração aberto. E eu creio que o meu irmão, a minha irmã que está nos ouvindo na tarde desse dia também, nós estamos com os nossos corações abertos, Pai querido, para que o Senhor venha nos tratar. Estamos aqui, Pai querido, prostrados diante de Ti, Pai querido, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua sabedoria, meu Senhor da glória, para que o Senhor trate o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, e nos livre, nos liberte, Pai querido, dos achismos, da soberba, da arrogância, do imperialismo. Pai querido, trata em nós, cura-nos, salva-nos, liberta-nos, pois precisamos de Ti, querido Deus. Precisamos proceder diferente da maneira qual procedeu Sansão.
gigante de Deus, homem de Deus, herói de Deus, perdeu para Satanás. A palavra de Deus diz: ser manso como a pomba, mas prudente feito a serpente. Até quando você vai lutar com Satanás, com a sua retaguarda, com a sua guarda aberta? Até quando você vai lutar com armas diferentes? Eu faço uma pequena, simples e real comparação. Eu creio que a maioria dos irmãos que nos ouvem na tarde desse dia já esteve em um determinado local. Quando chega aquele carro de valores, o carro forte, para recolher as finanças, ou seja, no mercado, ou num banco, ou numa farmácia, eu creio que todos já passaram por essa situação de estar em um local quando chegar o carro forte para recolher os valores. Eu creio que os irmãos repararam o tipo de armamento que os vigilantes utilizam. Queridos, eu já vi vigilante portando um revólver 38, no máximo um rifle calibre 12, é o chamado escopeta, né? Agora, vocês já perceberam como é que as quadrilhas de assaltantes chegam para assaltar o carro forte? Eles chegam munidos de fuzis AR-15, AK-47, .30, às vezes até .50. São aquelas metralhadoras capazes de derrubar um helicóptero. Até quando você vai enfrentar Satanás com um revolvinho 38? Até quando, querido? Satanás está vindo para cima de mim e de você com armas poderosíssimas de última geração. Sendo que eu quero dizer para vocês, o nosso Deus, Ele tem armas mais poderosas que as armas de Satanás para entregar em minhas mãos e em suas mãos. Mas nem eu e você estamos atentos, estamos desligados. Queridos, hoje é dia de romper em fé. Hoje é dia a qual o Senhor marcou para abrir os meus olhos e os seus olhos, para nos dar visão espiritual e ver que nós estamos lutando com desigualdade contra o mal. E Ele quer nos munir, Ele quer nos municiar. E o Senhor diz a ti hoje: prepare-se, guarde-se, esteja com a sua retaguarda coberta pelo Espírito Santo de Deus. Se não autorizar o Senhor, não faça. Guarde a sua boca, seja estratégico. O Senhor pelejará por vós, e vós simplesmente calareis. Eu gostaria que você meditasse, meu irmão, em Juízes 16. Você meditasse em Juízes 16, nessa palavra que fora dita com referência a Sansão. Medita. Estamos chegando ao fim do programa, mas Deus ainda tem muito para falar contigo através da sua meditação. Medite nessa palavra e que essa palavra possa surtir grandes efeitos na minha e na sua vida. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de aprender mais de Ti. E obrigado pela oportunidade de estar reunido com meus irmãos que nos ouvem. Aleluia. Glórias a Deus.